desse livro aqui, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, que eu trouxe daquela outra vez e vou reforçar, porque minhas palestras vão ser baseadas nesse livro. Ele estava ministrando uma palestra sobre medicina espiritual, curas espirituais, cirurgias espirituais, para os alunos da Universidade Federal de Medicina do Rio de Janeiro. Essa semana agora, estava ao vivo. Então, assim, já é uma abertura, né? Mas a gente sabe que, em regra, os médicos cuidam de quê? Do corpo físico, da biologia, né? E, no entanto, o ser humano, ele é bem mais complexo. Então, essa dimensão espiritual da cura, ela abrange algo muito além do corpo psíquico e do corpo físico. Ela vai muito além das nossas moléculas, das nossas substâncias químicas, dos nossos sistemas nervosos, etc, etc, dos nossos órgãos. Ela abrange o ser como um todo. E assim, de repente, a gente pode não estar bem de algum problema físico, mas nós estamos bem mentalmente para superar aquele problema físico, e às vezes nós nem somos considerados doentes, né? Doentes no ponto de vista médico, mas levamos uma vida normal, fazemos nossas atividades, somos bem-humorados, levamos bem os problemas que nos aparecem. Então, em tese, essa pessoa deve ser considerada um doente, né? Isso que está sendo questionado. Já outras pessoas que não têm, em tese, nenhuma doença física, nem psíquica, mas têm uma doença espiritual. Essa pessoa pode ser considerada saudável? O que seria uma doença espiritual? Essa pessoa está obsediada, tem um obsessor ali. Essa pessoa, né, está com alguma influência ali que não está legal, fazendo a vida dela está com algum transtorno, né? Essa vida dessa pessoa não está 100%. Daí eles já consideram que essa pessoa pode estar doente, mesmo não apresentando biologicamente nenhuma disfunção. Por quê? Porque ela não consegue se manter em uma vida social, ela não consegue se manter realizando as suas atividades. E às vezes as doenças que muitos pacientes levam aos consultórios não são psiquiátricas e não são físicas. Só porque os médicos contêm a limitação, os médicos espíritas não, eles já atendem o ser integral, mas aqueles que não são, que eu acho que não é a maioria, eles vão tratar com medicamento, e às vezes esse medicamento, como o ser não está doente, vai ter efeitos colaterais que às vezes vão promover a doença depois. Não que a pessoa não deva se tratar, a medicina espiritual jamais deverá concorrer com a medicina humana, a medicina tradicional, elas são complementares, né, como eu já falei na palestra anterior. Mas vocês estão entendendo a colocação? Então, assim, nem sempre quem está com o aparelho físico em ordem, até o psíquico em ordem, está com o espiritual em ordem. Então, nós temos que procurar ir além, o ser humano além do que nós vemos. Então, por quê? Essas clínicas psiquiátricas, às vezes, estão abarrotadas de médiuns em desequilíbrio, que têm acesso ao plano espiritual, mas que são considerados pela sociedade como loucos, porque sentem a presença dos espíritos, às vezes veem alguma coisa, né? Mas são taxados. E às vezes não encontram aquele médico que tem esse olhar e o consideram louco. Aí, qual que é o tratamento? O psicotrópico, às vezes resolve, melhora um pouquinho, porque a ideia chega um pouco mais dopado, então às vezes as percepções dele vão diminuir. Só que aí ele não vai curar, e às vezes algum ataque mais efetivo ele vai piorar, e aí eles vão ser internados, e às vezes uma vida vai se perder ali. E com o passar do tempo, quem estuda a doutrina a fundo, ou mesmo a questão de obsessão, sabe que se os espíritos não forem tratados e
foi indicado um caminho para eles, aquela pessoa dando acesso a esse distúrbio, a essa emanação deletéria o tempo todo, elas vão acabar por terem distúrbios físicos reais. Porque há vários tipos de obsessão. Quando a pessoa já está na subjugação, ela já perde a autonomia dela mesma, ela já se perde. Então, às vezes, os problemas psíquicos, o que foi feito ali no cérebro dela já não se reconstitui mais. Então, são vidas que se perdem nesse, fora os suicídios, os homicídios, tantos crimes que são praticados. E que a maioria das pessoas narram, os espíritos narram que não veem. E os encarnados também narram que não percebem no ato de execução o que fizeram. Porque realmente eles são tomados, né? Então, assim, é uma coisa muito séria. Nós temos que ter um olhar muito atento. E dentro desse aspecto, o que seria essa cura? O que é essa cura? No sentido biológico é fácil, né? Seria a recomposição da saúde, né? Das moléculas e tudo mais. Agora, no sentido espiritual, a cura é um pouco mais ampla. Seria substituir as moléculas mal sãs pelas sãs, né? E isso pode ser através, inclusive, de uma cirurgia espiritual, por que não? Né? Mas para isso, como nós afirmamos da outra palestra, a pessoa tem que promover a sua cura, porque ninguém cura ninguém. Jesus mesmo falava nas curas que ele promoveu, né? A sua fé te curou. Ide e não pecais mais. Pecado em que sentido? De errar o alvo, de fazer errado de novo, de vacilar novamente. Então, assim, o que me leva a adoecer? São os meus comportamentos, né? O que me leva a acessar os obsessores são as minhas tomadas mentais. É o meu ódio, o meu orgulho, o meu rancor, minha vaidade, minha prepotência. É fácil mudar? Não. Mas por que vem a dor nos visitar? Deus falando, baixa sua bola, meu filho. Você está em aprendizado. Estamos todos em aprendizado. Mas é o Deus punitivo? Não. É o Pai. É o Pai que dá a prova ao filho e deixa ele passar por ela, para ele aprender. Porque se Deus fizesse tudo por nós, se os professores fizessem a prova por nós, a gente ia tentar estudar, aprender a matéria para passar de ano. Minha mãe fala que é fácil, o que vem fácil vai fácil. E a gente não dá muito mais valor naquilo que a gente batalha. E o tanto que é bom quando a gente vê que a gente tem um vício moral, que a gente melhorou aqui. É igual a palestra que eu estava assistindo do Dr. Décio Andor Júnior. Ele é médico espírita. Ele falando que levar desaforo para casa é igual você levar um cubo de gelo. Exato. Ele vai derretendo no caminho, vai dissolvendo. Aí quando você chega em casa, ele já desfez. Então é esse tipo de desaforo, é bom você levar para casa. Porque aí às vezes quando passa o tempo, aquilo ali já desfez, a pessoa que te ofendeu ainda vem te pedir desculpa e às vezes você ainda compreende que ele não é tão ruim, que ele tem alguma coisa boa. Porque ninguém é todo mal e ninguém é todo bom. E isso, para quem consegue, é um bálsamo. Porque a pessoa conseguiu vencer a ela mesma. Porque quem é o nosso pior inimigo? Nós mesmos. A quem nós temos que vencer todos os dias? A nós mesmos. Por que Jesus falava, perdoai
o seu irmão. Ide conciliar com o seu irmão. Não é porque a gente é bonzinho, não. Porque o que a gente faz para o outro, vem a culpa para a gente e aquilo ali depois vai ser punição para nós mesmos. Porque é nós que vamos carregar aquilo. E o que a gente carrega conosco e que a gente não libera, vira doença. São os miasmas que vão congestionando o nosso centro de força e o nosso perispírito vai ficando denso, que é onde estão nossos centros de força, nossos chakras, e aquilo ali vai indo para o corpo físico. E pode virar doença, não necessariamente nessa encarnação, mas nas próximas. Então é isso que Jesus vem nos dizer. Perdoa quantas vezes? 70 vezes 7. Então, porque cada vez que você libera um perdão, você libera uma energia e não fica com ela impregnada em você, te causando doença no futuro. Então, por isso que a dimensão espiritual da cura ela é tão abrangente, porque ela abrange muitas questões. Não é só a cura em si. O que permeia essa cura são vários fatores. Não é igual você ir no médico tomar o remédio ou fazer a cirurgia e acabou. É no dia a dia. É na luta diária consigo mesmo, com seus vícios, com suas dificuldades. Enquanto nós estamos encarnados, nós temos várias questões. Nós temos vaidade, nós temos ego, egoísmo. O pior vício moral que nos impede de evoluir chama-se orgulho. É o orgulho que nos impede de reconhecer o erro e de perdão. É o nosso orgulho que nos impede de pedir uma explicação, de entender que nós somos seres em desenvolvimento e pedir uma ajuda. É o nosso orgulho que impede que a gente seja caridoso. É o nosso orgulho que impede o nosso crescimento moral, espiritual. Nesse sentido, o que é que Emmanuel fala que é saúde? Ele fala que é a perfeita harmonia da alma. Então é nossa alma que fica saudável, sem essas mazelas da matéria. Porque tudo isso, todos esses vícios são materiais, não são do nosso espírito. Também, né, que a gente vai virando uma coisa só, mas são coisas ligadas à matéria. Por que eu tenho inveja de outra pessoa? Por que eu menosprezo alguma coisa que eu consigo? Porque aquela coisa que eu consigo é ótima, até o vizinho conseguir uma melhor. Porque eu estou apegado à matéria. Raramente as pessoas acham outra melhor porque ela é uma pessoa melhor, mas sim porque ela tem coisas melhores. Infelizmente, no mundo material, a pessoa vai o que ela tem, não o que ela é. As pessoas elogiam as pessoas pelas conquistas materiais. Ledo engano. Às vezes a pessoa é podre por dentro. Só Deus sabe como ela conseguiu juntar bens materiais. Mas Deus sabe. E no plano espiritual essas pessoas sofrem. Porque Deus é mau? Não. Porque ali não existe dinheiro que pague nada. Não existe troca de nada. A pessoa tem aquilo que ela levou consigo, ela sabe o que ela fez. Não tem ninguém apontando, ela sabe o que ela fez. E aqueles obsessores que vêm cobrar dela, nada são que a projeção dela mesma. Ela sabe que falhou. Por isso que o inferno está em nós. Não existe um inferno. Somos nós que criamos na nossa mente.
Nessas pesquisas físicas dos médicos, dos estudos científicos que eles estão promovendo, graças a Deus, né? Eles estão vendo que não é a religião que melhora o ser, né? A religiosidade, a gente já é o religar, religiosidade, religar a pessoa a Deus, ao universo, a uma força, né? Porque tem pessoas que não acreditam em Deus, mas elas são pessoas extremamente boas, extremamente caridosas, extremamente dóceis, são pessoas que promovem o bem-estar delas e dos outros. Como que a gente fala que essas pessoas são diferentes, são menos que as outras, porque elas não frequentam um templo religioso? Não podemos, né? Então, nesse estudo científico, vocês vão perdoar o meu inglês, porque é zero. O Harold Cohen, que é o autor do livro A Espiritualidade no Cuidado com os Pacientes, ele fala que, nesse estudo científico, que quem acredita em Deus ou em qualquer ser que acredita que existe algo espiritual, essas pessoas, em média, elas vivem até 7 anos mais, elas adoecem menos e quando elas adoecem, elas ficam menos tempo hospitalizadas, porque elas dão comando para o próprio corpo, né? Elas sabem que tem um espírito que governa tudo aqui, né? Então, e André Luiz vem reafirmando isso, porque o André Luiz foi um médico que desencarnou e que escreveu várias obras, né? Estudando no plano espiritual como é que os espíritos ajudavam, como é que os espíritos faziam em auxílio aos encarnados. E aí, no livro Evolução em Dois Mundos, ele explicou que as células, elas são animáculos infinitesimais domesticáveis. Então, que são milhões de células que a gente tem no corpo, que elas obedecem os nossos comandos mentais diariamente. Então, essa é a definição de células para ele. Animáculos domesticados. Então, a nossa mente, por isso que fala mente sã, corpo são. Então, quem acredita na espiritualidade, no seu próprio espírito, na sua própria força espiritual, comanda a sua saúde ou a sua doença. Nós promovemos a nossa autodoença e nós promovemos a nossa autocura. Assim, os tratamentos são mais eficazes, menos duradouros, e se eles não são eficientes, a gente morre curado. Porque às vezes a doença é seu dreno salvador. Ela não veio te promover a saúde nesse plano, mas você morre, você desencarna no espírito que morreu com aquele débito sanado. E esse mesmo palestrante falou que ele inveja as pessoas, os espíritos que desencarnam sãos daquela doença, porque ele falou que é um semblante tranquilo e sereno, um olhar de quem cumpriu a sua missão, né? Que a gente costuma falar, cumpriu a sua missão. Então, assim, a pessoa conseguiu, mesmo não curando a doença física, curar o espírito que estava doente. Então, porque às vezes a doença é a nossa cura. Porque através das doenças a gente expurga aqueles maus fluidos, aqueles resquícios que a gente tem. Então, como que a gente faz, em conclusão, a tudo isso para melhorar a nossa vida? Diante das dificuldades, porque ninguém está imune às dificuldades, né? Então, se algo de ruim me acontece, eu saio do papel de vítima, porque aqui ninguém é vítima, na Terra ninguém é
vítima e eu encaro de frente os problemas e não pergunto, Deus, por que comigo? E sim, Deus, o que quer que eu aprenda com isso? Sempre a gente tem que fazer essa pergunta. Porque a dor, ela é remédio, ela é ensinamento. Se a gente só sofrer por sofrer, não adianta. Nós vamos continuar reencarnando sofrendo, porque a gente não aprendeu. Esse é o estalar, esse é a virada de chave. É aprender com a dor. Dor por dor é masoquismo. Nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para sermos felizes. Mas às vezes nós precisamos ser tristes para dar valor à alegria, à felicidade. Então, primeira coisa que a gente faz, a gente para de revoltar. Depois a gente aceita. E depois o que a gente faz? Enfrenta ou supera? Se a dor for uma pedra de 3.000 quilos, eu vou enfrentar aquela pedra ou eu vou criar um meio de passar por ela? Passar por ela. Então, não enfrentar. Enfrentar não é a palavra. A gente não enfrenta os problemas. Enfrentar é bater de frente. Está doendo, eu estou lá. Isso não é inteligente. Eu vou superar. Vou ser como a água. Onde tem um obstáculo, eu vou analisar e vou passar por ele. Sem revolta, mansa. Se for preciso, eu passo por cima. Mas primeiro eu tenho que analisar até onde eu consigo. Bater de frente só piora a minha situação. Superar é lançar as estratégias. Que às vezes o que acontece? É eu ver onde que o meu orgulho está me impedindo, a minha vaidade. O que eu preciso mudar? Qual o caminho que eu preciso seguir? Onde eu preciso parar? Porque às vezes a gente tem que parar também. Parar, respirar, mentalizar. E entender que às vezes aquela coisa não é para mim. E eu estou lá, batendo cabeça. Então, vamos mudar o caminho. Vamos voltar atrás. Isso não é vergonhoso. O orgulho às vezes não nos permite voltar atrás. Recuar um pouquinho. Analisar o que está acontecendo. Qual a minha postura. Não é a do vizinho, não é a do meu irmão, não é a do meu pai, não é da minha mãe, não é do meu filho, a minha. Eu sou um ser integral individual. E depois eu sigo, mesmo diante de tudo. Porque o nosso destino, nós somos feitos para sermos perfeitos à imagem e semelhança de Jesus. Deus, nós somos feitos para sermos felizes. O caminho e a demora vai ser individual de cada um e vai depender da resiliência de cada um. Então, a inteligência é tão importante quanto a resiliência. Então, a gente aceitar as limitações e mesmo diante delas, seguimos. Tudo passa. E que 2023 a gente possa pensar nisso muito. Porque todos os dias são obstáculos que nós temos que seguir, que ultrapassar. Às
Às vezes nós temos que recuar, outras vezes nós temos que mudar a rota, e nem sempre é fácil, né? Porque todo mundo tem as suas questões e nem sempre é fácil olhar para dentro e perceber os equívocos. Então, que nós possamos ter essa sabedoria, né? Tem alguém que queira fazer alguma complementação, algum questionamento? Então, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Vamos para a segunda etapa agora, que é o passe, né? Então, agradecer por esse momento, agradecer a abençoada, bendita doutrina dos Espíritos, que veio com essa revelação maravilhosa, que Jesus permitiu que nós tivéssemos esse acesso, que nos ajuda que mesmo diante de tantos obstáculos, de tantas pedras pesadas nos nossos caminhos, que a gente tem inteligência, resiliência e com os ensinamentos baseados no Evangelho de Jesus, que é a nossa ferramenta maior, que a gente consiga entender os propósitos de cada coisa que nós passamos nesse mundo e usar para o nosso crescimento, nosso fortalecimento, para que a gente seja feliz apesar dos pesares e que a gente siga mesmo diante das dores que a gente tem. Cada um sabe da sua dor, cada um sabe das suas dificuldades, e que a sua conexão com o Mestre Jesus nunca deixe de existir, porque nos momentos mais difíceis, naqueles que você pensa que não suporta, Deus te ampara, Deus te carrega, a espiritualidade te consola, e é tudo entre você e Deus. Que assim seja.